Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. Uma das grandes dificuldades que o candidato ao CACD enfrenta na preparação para as provas de inglês do concurso é que é preciso desenvolver uma série de habilidades e de competências de forma concomitante. Ou seja, é preciso desenvolver a sua habilidade de interpretação de texto enquanto você desenvolve a habilidade de produção de texto escrito, enquanto você desenvolve a sua competência gramatical, enquanto você desenvolve a sua competência lexical, ou seja, seu vocabulário, enquanto você desenvolve ortografia, etc. Então, é realmente uma grande dificuldade que os candidatos enfrentam nessa preparação. Mas existe um tipo de atividade, um tipo de exercício que você pode fazer e que vai te ajudar, na verdade, a desenvolver todas essas habilidades e todas essas competências que eu acabei de mencionar. Que tipo de atividade é essa? Atividades de extensive reading. Então, nesse nosso vídeo de hoje, eu quero te contar um pouco a respeito do que é extensive reading, a respeito de quais são os benefícios de fazer atividades de extensive reading e, por fim, quais materiais, quais leituras você pode fazer com essa finalidade de fazer extensive reading. Mas antes de eu de fato começar a falar sobre extensive reading, não deixa de se inscrever aqui no canal para que eu saiba que esse conteúdo está chegando até você especificamente, para que eu saiba que você acha esse conteúdo relevante na sua preparação para o CACD. Bom, o que é extensive reading? Extensive reading, nas palavras de Bamford e Day, que são talvez os maiores especialistas nessa área, extensive reading é real world reading, but for a pedagogical purpose. Ou seja, extensive reading, é fazer leitura como nós fazemos em língua portuguesa, de livros de ficção, livros de não ficção, revistas, jornais, etc., mas com um propósito pedagógico muito claro. As atividades de extensive reading têm 4 características muito importantes que, na verdade, definem uma atividade de leitura como uma atividade de extensive reading de fato. Uma primeira característica está relacionada ao propósito dessa atividade. O propósito de todas as atividades de extensive reading é a leitura pelo prazer da leitura. Você não está lendo aquele texto, aquela revista, aquele jornal para aprender inglês ou para aprender qualquer língua estrangeira. Você está lendo pelo prazer de ler. E mais do que isso, você está lendo não para aprender inglês, você não está interessado no código, você está interessado na mensagem, no conteúdo, você está lendo pela informação. E exatamente por isso, você não precisa entender todas as palavras que estão ali no texto. Você quer entender a informação, o conteúdo que tem aqui naquele texto, porque aquilo te dá prazer naquela leitura. Então, essa é uma característica muito importante. O propósito do extensive reading é ler pelo prazer de ler e ler não com foco no código, no idioma, mas sim com foco na mensagem, na informação. Segunda característica muito importante de extensive reading é que quem escolhe o material que você vai utilizar para fazer extensive reading precisa ser você. Claro, só você sabe que tipo de leitura te dá prazer. É você que precisa escolher se você quer ler um romance, se você quer ler um livro acadêmico, se você quer ler uma reportagem que saiu no jornal, etc. E mais do que isso, é você que precisa escolher quanto daquele material você vai ler. Afinal, você pode começar a ler um romance em língua inglesa, achando que vai ser muito legal, e aí passadas algumas páginas você não gostou tanto, você não é obrigado a continuar a ler. Deixa essa leitura, começa uma outra atividade de extensive reading. Quantas páginas você vai ler por dia? 20, 30? É você que define isso, porque só assim a leitura vai ser pelo prazer de ler. Terceira característica muito importante das atividades de extensive reading: não utilize dicionários. O grande propósito de uma atividade de extensive reading é que você leia pelo prazer de ler e que com isso, o propósito pedagógico é que você desenvolva a fluência na leitura.
Se você parar toda hora a leitura do texto para consultar dicionário, você pode até aprender vocabulário, mas se tem uma coisa que você não vai desenvolver é leitura fluente. Então, nesse tipo de atividade de extensive reading, é fundamental que você não consulte dicionários, ou se for consultar o dicionário, faça esse tipo de consulta de forma muito ocasional. Isso é fundamental para que essa atividade que você está fazendo de leitura seja considerada uma atividade de extensive reading, porque isso é fundamental para que você desenvolva a fluência na leitura em língua inglesa. E uma quarta característica também que caracteriza uma atividade de leitura como uma atividade de extensive reading é justamente que essa leitura precisa estar dentro do seu nível de competência na língua inglesa. Se você é um leitor em língua inglesa que já tem nível C2, ou seja, já tem domínio pleno da língua inglesa, é claro, você pode ler qualquer tipo de material na língua inglesa que vai estar dentro aí do seu nível de domínio, do seu nível de competência no idioma. Mas se você é um aprendiz de língua inglesa que está no nível B2, por exemplo, ou seja, no nível alto intermediário, fazer uma leitura que é muito difícil para você, ou seja, que está além do seu nível de competência linguística, não é uma atividade de extensive reading. Até porque você vai sentir maior necessidade de recorrer ao dicionário para conseguir fazer sentido daquele texto, para conseguir entender os sentidos daquele texto. Então, é muito importante ler textos que sejam fáceis para você, que estejam dentro do seu nível de competência linguística, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouquinho. Se você não sabe o que é nível C2, domínio pleno, B2, nível de competência linguística, eu sugiro que você pause um pouquinho esse vídeo e assista a esse outro vídeo que eu já publiquei aqui no canal, que fala justamente sobre níveis de competência linguística. Então, você já deve ter percebido que extensive reading é um tipo de atividade, um tipo de exercício muito diferente daquilo que a gente normalmente faz quando está aprendendo língua inglesa em escolas de idiomas ou na própria escola regular mesmo, e quando a gente está estudando inglês para o CACD por meio de simulados objetivos. Esse outro tipo de atividade que a gente faz de leitura, normalmente nas escolas de idioma ou na própria preparação para o CACD, através dos simulados objetivos, é chamado intensive reading. Veja como é diferente o intensive reading do extensive reading. O objetivo de fazer uma atividade de intensive reading é ler com precisão, ler da forma correta. O objetivo de uma atividade de extensive reading é ler com fluência, é reading fluency, não é reading accuracy. São objetivos totalmente diferentes. O propósito de uma leitura em uma atividade de intensive reading, por exemplo, em um simulado objetivo da prova do CACD, é responder algumas perguntas a respeito de interpretação de texto, a respeito de vocabulário. Qual é o propósito de uma atividade de extensive reading? Ler pelo prazer de ler não pelo código, não pelo idioma, mas sim pela mensagem, pelo conteúdo, pela informação. E no fim das contas, quando nós fazemos atividades de intensive reading, por exemplo, simulados objetivos, o nível de dificuldade do material de leitura que está ali costuma ser muito alto, enquanto nas atividades de extensive reading, o nível de dificuldade do material precisa ser fácil, dentro do seu nível de competência linguística, nem além, mas também nem aquém. Exatamente porque se o texto está dentro do seu nível de competência linguística, você consegue desenvolver a fluência na leitura. Esse é o objetivo pedagógico de fazer atividades de extensive reading. Tá, professora, mas qual que é a vantagem de fazer atividades de extensive reading? Bom, são inúmeras as vantagens de você fazer atividades de extensive reading. Eu quero destacar duas aqui que eu acho que são duas extremamente importantes para quem está nessa preparação para as provas de língua inglesa do CACD. Primeira vantagem de fazer atividades de extensive reading é o ganho que você vai ter nas suas habilidades de
interpretação de texto. Como diz o Stephen Krashen, the amount of free reading done consistently correlates with performance on reading comprehension tests, a result that confirms the hypothesis that we learn to read by reading. A única forma de aprender a ler é lendo, e a única forma de aprender a ler com fluência é fazendo extensive reading, é fazendo free reading, ou seja, uma leitura que você mesmo escolheu ler, que você mesmo escolheu fazer pelo prazer de ler. É assim que se aprende a ler, fazendo atividades de extensive reading. Então, a primeira vantagem de fazer atividades de extensive reading é que isso vai te ajudar muito com as habilidades de interpretação de texto em língua inglesa, que, claro, não são importantes só para a fase objetiva, mas também são importantes para a fase discursiva. Para você fazer um bom resumo na fase discursiva, na prova de inglês discursiva, é essencial que você seja um bom leitor. E nós só somos bons leitores se nós lermos muito. We learn to read by reading. E uma segunda vantagem maravilhosa de fazer atividades de extensive reading é o ganho incidental de vocabulário. Fazer extensive reading é uma das melhores atividades que você pode fazer para aprender vocabulário, para incrementar a sua competência lexical. Só de interagir com aquele texto que você está lendo, ou seja, só de fazer a leitura ativa, tentando entender os sentidos que estão construídos naquele texto, você já vai aos poucos, gradualmente, aumentando o seu vocabulário, ou seja, incrementando a sua competência lexical. Como diz o Cody, the incidental acquisition hypothesis suggests that there is gradual but steady incremental growth of vocabulary knowledge through meaningful interaction with text. Então, nessa interação com o texto, você já consegue ir ganhando vocabulário de forma incidental. Incidental por quê? Porque você não está fazendo aquela leitura para aprender vocabulário. Você não vai parar a leitura para consultar as palavras no dicionário. O ganho do vocabulário é incidental. Mesmo sem estudar o vocabulário, sim. Mesmo se o texto for fácil para mim, sim. Na verdade, não mesmo ser, mas por causa disso. Por que você não parou para consultar as palavras no dicionário e por que o texto é fácil para você? Porque o texto está dentro das suas competências linguísticas, dentro do seu nível de competência linguística. Então, fazer atividade de extensive reading é muito importante para que você consiga ter esse ganho incidental de vocabulário. Como diz também, como dizem Nadia and Herman, incidental learning of words during reading may be the easiest and most powerful means of promoting large-scale vocabulary growth. Então, nós estamos aqui não falando de aprender uma palavrinha ou outra solta, mas sim de large-scale vocabulary growth. E o que é que promove isso de forma mais fácil, de acordo com Nadia e Herman? Fazer atividades de extensive reading. E ainda, como dizem Bamford e Day, the development of a large sight vocabulary can be seen as overlearning words to the point that they are automatically recognized in their printed form. The best and easiest way to accomplish this is to read a great deal. Então, quanto mais você lê, mais você vai conseguir adquirir vocabulário, não porque você está estudando o vocabulário, mas de forma incidental. Então veja como é fundamental fazer atividade de extensive reading para que você consiga ter large scale vocabulary growth. E você sabe como é importante incrementar a sua competência lexical para essas provas de língua inglesa do CACD.
Os benefícios, as vantagens das atividades de extensive reading vão muito além de melhorar suas habilidades de interpretação de texto, de te ajudar com esses ganhos incidentais de vocabulário. Elas também vão te ajudar nas habilidades de produção de texto. Você sabe que um bom escritor é, antes de tudo, um bom leitor. Elas também vão te ajudar no desenvolvimento da ortografia, na fixação da ortografia na língua inglesa e vão te ajudar a desenvolver critical thinking. Você sabe que critical thinking é essencial tanto na primeira quanto na segunda fase do CACD. Então, extensive reading é algo que tem diversas vantagens. Como diz o Stephen Krashen, você vai ver as minhas referências no fim desse vídeo, reading is the only way we become good readers. We develop a good sense of writing style, an adequate vocabulary, advanced grammar, and the only way we become good spellers. Então veja aí todas as vantagens de fazer extensive reading, muito bem resumidas pelo Stephen Krashen. Tá bom, professora, você já me convenceu. Eu quero fazer atividades de extensive reading. Que tipos de materiais eu posso utilizar para fazer esse tipo de atividade de leitura? Extensive reading. Você pode ler o que você quiser ler. Você pode ler ficção, você pode ler não ficção, revistas, jornais, gibis, o que você gostar de ler, o que te dá prazer ler. Mas, o que é muito importante, esse material precisa estar dentro do seu nível de competência linguística. Não pode ser nem mais difícil do que aquilo que você consegue ler e nem também muito mais fácil do que aquilo que você consegue ler. Normalmente, quando eu falo isso, ou para professores ou para alunos meus, eu percebo um certo desconforto e muitas vezes ouço a pergunta: poxa, mas eu vou ter todos esses benefícios que você acabou de mencionar do extensive reading só lendo pelo prazer de ler, sem estudar vocabulário, sem parar para consultar e lendo textos fáceis? Sim, você vai sim. Na verdade, muitas vezes a gente pensa com essa mentalidade do no pain, no gain. Se a gente não estiver sofrendo, não vai haver nenhum tipo de ganho que seja proporcional àquele sofrimento. Essa filosofia pode até se aplicar a algumas áreas da vida, mas quando se trata de extensive reading, a filosofia precisa ser outra. Como dizem Bamford e Day, a filosofia precisa ser reading gain without pain, ou seja, você vai ter ganho sim em termos de fluência na sua leitura sem precisar sofrer, fazendo leituras que são fáceis. Então, como dizem Bamford e Day, building reading fluency is achieved through much practice with easy texts. Easy texts, sim, textos fáceis porque dentro do seu nível de competência linguística. Então, se você é um aprendiz de língua inglesa que já tem nível C2, já tem domínio pleno do idioma, você pode ler materiais autênticos, né? Pode ler The Economist, Foreign Affairs, pode ler um romance escrito em língua inglesa sem qualquer adaptação. Isso é extensive reading, você vai fazer a leitura. Isso não quer dizer que você vai entender palavra por palavra, mas eu também já disse que o objetivo de extensive reading não é ler palavra, não é entender palavra por palavra, mas sim entender o conteúdo, entender a mensagem, ler pelo prazer de ler e não pelo código no qual a mensagem está escrita, não para aprender a língua inglesa. Seu objetivo não é esse, mas você vai aprender mais sobre a língua inglesa, sim. Agora, se você não é nível C2, existem outros tipos de materiais que não são authentic materials que você pode utilizar para fazer atividades de extensive reading, que é o que a gente chama de Language Learner Literature, ou seja, são materiais que são desenvolvidos para quem está estudando, no nosso caso, a língua inglesa, mas na verdade, línguas estrangeiras de forma geral. E um tipo de Language Learner Literature que é muito utilizado e que eu particularmente gosto muito, indico muito para os meus alunos, são esses graded readers, são livros
livros de leitura simplificada, são adaptações de clássicos da língua inglesa para diferentes níveis de competência no idioma, para quem ainda está aprendendo o idioma. Então, por exemplo, um livro desse tipo é esse livro aqui, ó, você pode ver, Moby Dick. Não é um livro original, é um livro adaptado. Nesse caso, é nível 6, é adaptado para o nível alto intermediário, nível B2. Então, o que você encontra aqui é a mesma história do Moby Dick, mas adaptada em termos de linguagem. E isso que vai te ajudar. Se você é um estudante que está no nível B2, nível alto intermediário, é isso que vai te ajudar a desenvolver fluência na leitura, ter ganhos incidentais de vocabulário, tudo aquilo que eu já mencionei. Essa é uma edição do Macmillan Readers, que eu gosto muito, mas existem várias outras editoras que têm outras coleções de graded readers. Então, os graded readers são materiais excelentes para quem quer fazer extensive reading desde o nível A1, desde o nível básico. E eles vão te ajudar muito a desenvolver interpretação de texto, vocabulário, tudo aquilo que eu já mencionei aqui. Como que você faz para escolher qual nível de graded reader é apropriado para você? Eu não sugiro escolher pelo nome que está escrito do nível no material. Por exemplo, nesse material aqui, na parte de trás, está escrito Upper Intermediate. Upper Intermediate é uma classificação que envolve uma série de avaliações. Pode ser que você seja Upper Intermediate, mas quando você abre esse livro, ele é extremamente complexo para você. O que eu sugiro que você faça para avaliar se aquele material é apropriado para você ou não, inclusive para quem é nível C2, abre uma página, qualquer página daquele livro e lê. Se aquela página tiver mais de 5 palavras desconhecidas, mais de 5 itens lexicais desconhecidos, você não vai conseguir fazer extensive reading. Por quê? Você vai sentir muita dificuldade em entender o vocabulário e em fazer aquela leitura sem ficar consultando o dicionário. E aí, se você ficar consultando o dicionário, não é mais extensive reading, porque consultar o dicionário interrompe a fluência da leitura, né? Como dizem Benford e Day, fluent reading is hindered by a reader stopping to use a dictionary. Então, se você precisar ficar parando para usar o dicionário, não vai ser leitura fluente, não é extensive reading. Então, faça sempre o teste das 5 palavras. Se houver mais de 5 palavras desconhecidas, não vai dar para fazer extensive reading com aquele material. Tenta um material em um nível abaixo. E aí, na próxima atividade de extensive reading, tenta um material num nível acima. Para além desses livros, né, no formato físico de graded readers, de leitura simplificada, tem também livros no formato virtual. Tem um site muito legal que tem uma série de livros de graded readers, de leitura simplificada. Eu vou deixar aqui para você a referência. Eles estão todos organizados. Se você clicar em Library, eles estão todos organizados por nível A1, A2, B1, B2, e aí você pode verificar qual título te interessa, qual leitura te daria prazer fazer, faz o teste das 5 palavras para ver se é apropriado para o seu nível e embarca nesse extensive reading, se você realmente gostar do livro, fazendo a leitura do livro por inteiro. Bom, agora você já sabe o que é extensive reading, você já sabe as inúmeras vantagens que esse tipo de atividade traz para você e você já sabe até qual material você pode utilizar para fazer esse tipo de atividade. Agora eu quero fazer um aviso e um convite. O aviso é: extensive reading não é só para aprender língua inglesa. Extensive reading você pode fazer para melhorar suas habilidades em língua francesa, para melhorar suas habilidades em língua espanhola, qualquer idioma no qual você tenha interesse.
E o convite que eu quero fazer é, se você é aluno do CACD Inglês, seja do curso regular, seja dos videocursos, seja dos nossos cursos de curta duração, venha participar do nosso Book Club, do nosso clube de leitores. Essa é uma atividade que eu ofereço todos os meses para os meus alunos, gratuitamente, é online, para que a gente possa justamente fazer juntos uma atividade de extensive reading e conseguir promover assim todos esses ganhos, tanto em termos de habilidades quanto em termos de competências. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal e eu te vejo no próximo vídeo aqui do canal CACD Inglês. Até lá!